fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para nossa segunda edição nesta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que outros vascaínos se juntem à nossa casa. Se inscreva no Fanático Vascaíno, dá aquela moral e comenta aqui. Você permaneceria com Puma e Paulinho para o ano que vem? Esse é o tema principal do nosso vídeo. O que está acontecendo? A renovação está em andamento ou não? Vamos falar sobre Ryan, sobre Leandrinho e já começar com o aniversariante do dia. Aliás, o mês de setembro está reservando grandes vascaínos, né? Ex-atletas do Vasco, aniversariando. Começou com Abel Braga, depois passou pelo Felipe, Ricardo Rocha, Bismarck ontem e hoje Jardel. Jardel que brilhou na década de 90. Quando ele surge na base do Vasco como um grande artilheiro, sobe e não tem o mesmo destaque. Oscila, entra muito no segundo tempo. Lembro, na minha infância barra adolescência, dos jogos mais intrincados contra Itaperuna. Ele entrava no segundo tempo e resolvia a bola na área, aquela cabeçada do cearense Jardel, que atuou em 3 temporadas no time profissional, marcou 26 gols em 67 partidas, 2 gols emblemáticos. Na final do tricampeonato estadual em 1994, ele substituiu o Denner, que faleceu naquela oportunidade, e ele entrou no comando do ataque e fez os 2 gols, os gols da vitória do Vasco da Gama. Parabéns, Jardel, 52 anos, Papai do Céu lhe abençoe sempre. Bom, vamos falar sobre Ryan e Leandrinho. Ontem saiu a convocação na seleção brasileira, conforme eu já vinha falando aqui no canal Fanático Vascaíno, não é novidade para você, o Vasco não iria liberar o Ryan. O entendimento da comissão técnica e da diretoria é que o Ryan é uma peça importantíssima, é uma peça fundamental nesta reta final de temporada. O Vasco ainda tem jogos pelo Campeonato Brasileiro e ter o Ryan significa ter mais força ofensiva. Ele é titular absoluto e cresceu nas mãos do técnico Fernando Diniz. Óbvio que foram rodadas de negociações. O Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira, queria contar muito com o Ryan, que vem sendo convocado constantemente para as seleções de base, em especial a Sub-20, mas o Vasco entendeu que não, bateu o pé e mostrou ao Ramon, que conhece muito bem e ama o Vasco da Gama, a necessidade de permanecer com o Ryan, né? A importância dele. O próprio Fernando Diniz, da mesma forma. O presidente Pedrinho conversou com o presidente Samir Chaldi e com o próprio Ramon Menezes, explicando a situação, então ele não foi convocado. Já o lateral esquerdo, Leandrinho, sim. Ele não vem sendo utilizado pelo Diniz como opção a substituição ao Lucas Piton, que dificilmente vai jogar domingo. A contusão dele ainda requer um pouco mais de tempo de recuperação. O Puma Rodrigues atuou no último jogo com o Ceará e vai ser mantido na lateral esquerda domingo, diante do Flamengo. Então o Leandrinho, já que o Vasco ainda tem o Vitor Luiz para a função, convocado, o Vasco vai liberar. Em até determinado momento, quando dá possibilidade, o Leandrinho pode ser convocado e tal, o Vasco pensou, se eu liberar contusão do Piton, mas vai liberar o Leandrinho, até porque sabe que é uma vitrine. O Brasil indo muito bem, que é a grande expectativa nessa competição, é mais uma vitrine para um ativo do Vasco chamado Leandrinho. Aliás, falando em ativos, vamos lá. 2023, início do ano. Lembra quando o Vasco foi comprar no Nacional do Uruguai o lateral direito da seleção uruguaia, Puma Rodrigues? Na ocasião, pagou 2 milhões de dólares. Hoje, na cotação atual, daria algo em torno de 11 milhões de reais. Óbvio que há 3 anos, que a gente está falando praticamente, a cotação era menor. No meio do ano, na janela de recomposição, porque o time estava passando por uma enorme dificuldade no Campeonato Brasileiro, trouxe o meia Paulinho Paula, né, do Al-Shabaab, por 1.200.000 euros, o que dava, à época, na cotação, 6 milhões e meio de reais. Hoje, a gente está falando algo em torno de 7 milhões e 200 mil reais. Bom, até então o Paulinho era um enorme desconhecido, apesar de brasileiro e tal, mas quem é o Paulinho? Puma chegou com status de titular, Paulinho da mesma forma. Ambos assinaram um contrato até dezembro de 2025. Os contratos vencem agora. O Vasco da Gama, nesse momento, não está debruçado nestas renovações. Entende a atual diretoria
que é momento de colocar esforços para recuperar o time no Campeonato Brasileiro. Se daqui a 3, 4 rodadas o time performou, está na parte alta da tabela, o momento é melhor, as negociações vão prosseguir. Só que tem um detalhe. Puma e Paulinho têm salários de titulares, porque eles foram contratados com esse status. Só que atualmente os dois são reservas. O Puma até está sendo o substituto do Lucas Piton e vai ser titular domingo, como foi no último domingo contra o Ceará. Mas ele é reserva. O Paulinho, óbvio que a gravíssima lesão no joelho que o tirou dos gramados por 9 meses atrapalhou. Ele não voltou bem. O Jair voltou muito melhor da cirurgia. Infelizmente, sofreu uma nova lesão e teve que passar por uma cirurgia de novo de joelho, só que o outro. Só que o Paulinho tem ficado no banco e em muitos jogos nem entrado, né? Os dois jogadores são jogadores importantes para a equipe do Vasco. Estou até olhando aqui no nosso site, no fanaticovascaíno.com.br, os números, né? Porque o Puma atuou 107 jogos. Aliás, convido você a acessar, hein? fanaticovascaíno.com.br é o nosso site, hein? Ao longo do dia sempre eu venho trazendo muitas informações lá que façam um compilado nas nossas edições de vídeo. 107 jogos com a camisa do Vasco, Puma já atuou, 7 gols marcados e 10 assistências. Nessa temporada foram 26 partidas, 1 gol e 3 assistências. Já o Paulinho, claro que tem um intervalo, né, esse gap aí de 9 meses se recuperando, foram 52 jogos com a camisa do Vasco, incluindo domingo, quando ele entrou no finalzinho da partida com o Ceará, 2 gols e 2 assistências. Nessa temporada, 25 partidas, 1 gol e nenhuma assistência. O Vasco, então, aguarda um pouco mais para poder fazer a renovação. Já fez com o Jair, obviamente, até pelo problema que o Jair está passando, para que ele tivesse tranquilidade, já está fazendo a fisioterapia, já iniciou ontem lá no CT Moacir Barbosa, então o Jair já sabe que o contrato dele vai até o fim do ano que vem. Também era outro jogador que terminava no fim desse ano. Aliás, do elenco todo, são os 2 próximos términos de contrato. E o Vasco vai procurar, tem interesse principalmente no Puma. Agora, óbvio que dependendo da conversa, dependendo do valor salarial, do projeto esportivo, o Puma, por exemplo, ambiciona uma Copa do Mundo, o Uruguai está classificado, ele vinha sendo convocado, nessa última não, mas precisa jogar. Só que o titular é o Paulo Henrique. Vamos ver o que o Admar Lopes, que tem feito bons negócios para o Vasco, vai arrumar com esses 2 atletas. Hoje, são 2 ótimas opções no banco de reservas, mas, dependendo do orçamento, tornam-se muito caros, porque os salários são anteriores, lá da contratação em 2023. É isso, muito obrigado pelo seu carinho. Antes de ir embora, hein? A camisa em homenagem ao Círio de Nazaré está sendo um sucesso. O lançamento aconteceu na última terça-feira, ontem foi o primeiro dia de venda no site do Círio de Nazaré. Meus amigos, a BM Sport, que é a empresa licenciada que está fazendo a camisa do Círio de Nazaré, já avisou os lojistas, peçam a grade, porque não vai ter reposição, não dá tempo. A venda está altíssima, vai do tamanho PP ao 5G. Então você que quer a camisa do Círio de Nazaré, entre em contato através do site do Círio de Nazaré ou nas lojas oficiais do Vasco. A partir de outubro também a venda por R$ 199,90 e parte dessa renda, né, dessa venda, vai ser destinada também às obras de caridade lá em Belém do Pará. O Círio de Nazaré, que é uma manifestação religiosa, católica, e acontece sempre no 2º domingo de outubro. Nesse ano, no dia 12 de outubro, mais de 2 milhões de fiéis são aguardados nessa romaria, nessa procissão do Círio de Nazaré. Um grande abraço para você, fique com Deus e até amanhã às 6 horas no nosso Café Vascaíno. Tchau, tchau!